Meu nome é Fátima Santos, sou cerimonialista do crematório Neuhaus e da funerária Haas. Estamos aqui hoje para ler para vocês, fazer a todos vocês, mães, uma homenagem. Todo ano nós fazemos lá no crematório essa homenagem para o Dia das Mães, mas infelizmente com esta pandemia estamos impossibilitados de receber todas vocês lá no nosso espaço. Então aqui eu gostaria de deixar uma poesia para você que é mãe, para você que tem uma mãe. E essa poesia diz assim: mãe, ela tem capacidade de ouvir o silêncio. Ela adivinha sentimentos e pensamentos. Ela encontra a palavra certa nos momentos incertos. Ela nos fortalece quando tudo ao nosso redor parece ruir. Ela tem a sabedoria recebida de Deus para nos proteger e nos amparar. A sua existência em si é um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir, amar. Amar com um amor incondicional, que nada espera em troca. Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não se apaga quando sopra o vento e a chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Mãe, na sua graça, é eternidade. Mãe é o infinito. Acreditar nos seus sonhos é o primeiro passo para concretizá-los. Quando temos o apoio de mãe que nos ama, temos força para conquistar nossos desejos mais ambiciosos. Às vezes, na correria do dia a dia, não lembramos de demonstrar para a pessoa mais especial da nossa vida o quanto a amamos. Nunca esqueça de dizer à sua mãe o quanto ela é importante na sua vida. Amor de mãe vence preconceitos. Amor de mãe supera limites, enfrenta todos os desafios e te ajuda a vencer. Amor de mãe, só Deus para entender. É simplesmente amor. Mãe, a Bíblia diz assim: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Que Deus abençoe todas as mães. Que você possa se sentir abraçadas por todos nós, da equipe da funerária Haas, do crematório Neuhaus e do plano Boa Vida. Que você possa receber esse abraço apertado, com carinho, com gratidão e amor por todos vocês. Que Deus os abençoe. Olá, eu me chamo Patrícia dos Santos, eu sou psicóloga, trabalho no Plano Boa Vida há quase 10 anos, com atendimento às famílias enlutadas. E sabe que durante esses 10 anos, quase 10 anos de atuação com a família enlutada, eu tenho tido alguns aprendizados. Um desses aprendizados é em relação a cultivar o amor e fortalecimento dos vínculos. Cultivar o amor, esses pequenos cuidados, que a gente tem diariamente com o que nos é importante, com as pessoas que nos são importantes, Estreitar esses vínculos, fortalecer esses vínculos. E para que a gente possa fortalecer esses vínculos, a gente precisa nutrir as nossas relações. Um outro aprendizado bem interessante que eu tenho durante esses 10 anos, absorvido inclusive para a minha vida, Eu digo aprendizado com os enlutados porque à medida que eles vão vivenciando o processo de luto e que a gente sabe que o luto, ele é sim um processo que desorganiza, é também um processo natural, e esperado diante de um rompimento de vínculo, diante de um rompimento de uma relação que é significativa,
Então, a assimilação do processo de luto, ela acontece de uma forma que eu preciso integrar internamente uma mudança que já aconteceu do lado externo, né? Então o processo de luto seria uma assimilação dessa mudança que já aconteceu do lado externo e que eu preciso trazer para dentro de mim. Um outro aprendizado bem interessante que eu tenho aprendido com os enlutados seria em relação ao perdoar-se, né? É muito comum no atendimento aos enlutados sempre surgir uma questão de algo que ficou para resolver, um perdão que não foi perdoado, né? Eu digo até o perdão de si mesmo, sabe? Um perdão de si mesmo. Não digo nem a questão da pessoa, a pessoa que se foi perdoar. Eu digo da gente poder se perdoar em relação a alguma falta, alguma falha que a gente teve durante, né, a nossa convivência com a pessoa. Nós somos falhos, sim. Nós somos falhos, nós somos humanos, né? Então se perdoar que de repente eu precisei em algum momento da minha vida, por exemplo, priorizar algumas questões do meu trabalho em detrimento de estar junto, né, com essa pessoa que não está mais aqui nesse mundo, né? Então eu preciso me perdoar muitas vezes, né? Se trata muitas vezes sim de um perdão de quem foi, né, que precisa ser perdoado e que até muitas vezes no processo de morte essa pessoa se retrata e pede perdão, mas eu falo principalmente do perdão de si mesmo, certo? Uma outra questão bem interessante que eu tenho aprendido, gente, com os enlutados é não deixar para depois, né? Quando eu digo não deixar para depois é porque o tempo que a gente tem é o agora. Então assim, o futuro é algo incerto, né? Eu vou sair daqui hoje, eu não sei se eu chego até na minha casa, por exemplo, né? O que eu tenho é o agora. Essa mensagem que eu tô passando para vocês, que eu tô falando com vocês. Então, não deixar para depois, por exemplo, um eu te amo, né? Eu costumo dizer que algumas coisas aconteceram na minha vida e eu não estou dizendo que todo mundo precisa levar esse aprendizado para si, né? Eu estou falando que são alguns aprendizados que eu tive com esses atendimentos de enlutados e sempre que eu converso, que eu dou algum tipo de palestra, eu gosto de comentar, porque não deixar para depois um eu te amo, um obrigado, né? Porque isso pode em algum momento fazer falta no sentido de arrependimento, mas por que eu não falei, né, que eu amava mais vezes? Por que eu não perdoei mais vezes? Por que eu não agradeci mais vezes, né, a importância dessa pessoa na minha vida? Então esses são alguns dos aprendizados. E um outro aprendizado que eu tive com os enlutados é sobre a amorosidade, né? Então, amorosidade nos momentos difíceis. E aí eu tô falando, inclusive, da questão do luto, né? A gente sabe que o processo de luto, ele é vivenciado de forma diferente pelas pessoas, né? Então, uma mesma perda tem impacto em várias pessoas dentro de uma família. E essa perda ela é vivenciada de uma forma totalmente diferente, né? A forma que a pessoa tem de expressar, a forma que ela dá conta ou não dá conta de lidar com esse luto, ela é totalmente diferente. Uma outra questão que eu tenho aprendido muito com os enlutados é essa questão da amorosidade. Quando eu digo amorosidade, é o respeito pelo luto que é vivenciado pelo outro, né? Então essa forma diferente que acontece dentro das famílias, dentro da nossa casa, né, na vivência do luto. A gente está se aproximando agora do Dia das Mães. É uma data bastante significativa, concordam comigo? Concordam, né? Muitas pessoas não vão estar mais na presença das suas mães, porque essas mães, elas não fazem mais parte desse mundo aqui, né? São mães que hoje são saudade, que estão na memória, que estão na lembrança. E digo mais, e digo que vai ser um Dia das Mães diferente em todos os sentidos, não só para quem perdeu a sua mãe, mas para todos nós. Em alguma medida, esse Dia das Mães vai ser diferente. Muitos de nós, porque não vai ter a presença física da nossa mãe, porque elas já partiram.
Muitos de nós não vai ter a presença da nossa mãe porque ela mora num outro estado, ela mora num outro bairro, ou muitas vezes ela mora até na nossa rua. Mas esse Dia das Mães ele vai ser um dia diferente porque com essa questão da pandemia existem alguns cuidados que a gente precisa ter conosco e com quem a gente ama. Um desses cuidados é o distanciamento físico, né? O isolamento social, ele tem uma questão muito importante que é esse distanciamento físico, né? O isolamento social, na verdade, ele não existe propriamente dito. Você só se isola socialmente se você realmente estiver disposto a se isolar socialmente. Porque nós temos a tecnologia aí que nos ajuda, né, nesse caminho de contato social. O distanciamento ele é físico, o distanciamento social não. Basta a gente querer se comunicar com quem, né? Com quem a gente ama, com quem é importante pra gente. Então, quando eu digo que o Dia das Mães vai ser um Dia das Mães diferente para todos nós em alguma medida, é por conta desse distanciamento físico, né? Eu não vou poder, nós não vamos poder chegar, né, para nossa mãe, dar aquele abraço caloroso, né? Aquele beijo carinhoso, sentir o cheiro do cabelo da mãe da gente, né? Porque existe essa questão do distanciamento físico. Então, em algum grau, todos nós estamos perdendo. E a gente sabe o quanto é importante, nós aqui na nossa cultura, principalmente, né? Os brasileiros, né? Tem muito essa questão do toque, do cuidado, do abraçar. Nós somos muito afetuosos. A gente precisa também lembrar dessas mães que hoje não têm mais a presença dos seus filhos, né? Seja pela morte de um filho, seja pelo distanciamento que essa pandemia acabou trazendo para todos nós, né? Vão estar de alguma forma distante dos seus filhos. Vamos pensar que mãe não é somente aquela mãe biológica. A gente está falando de mães de criação, né? A gente está falando de mães do coração, né? O que caracteriza uma relação materna, uma relação de mãe para com filho é o quê? É esse vínculo que se forma, é esse cuidado, é esse afeto, é essa segurança que a gente tem quando a gente sabe aonde correr quando a gente tem alguma dificuldade, né? O colo que a gente tem para receber, que acalenta muitas vezes qualquer dor, né? Quantas vezes lá pequenininho a gente caiu um tombo, ralou o joelho, a mãe veio, deu aquela soprada e foi tão curativo quanto um band-aid, quanto um metiolate, né? Aquele assopro que cura qualquer dor. Então, essa relação de mãe, ela é determinada muitas vezes por essa segurança que a gente tem. De certa forma, o mundo de todos nós, o nosso mundo presumido, ele está abalado. Tanto quando a gente vivencia uma perda concreta por morte, né? Quando a gente vivencia as perdas simbólicas, por exemplo, a nossa liberdade, né? O nosso ir e vir. Hoje, com a pandemia, né? Nós também estamos enlutados, nós estamos vivenciando um luto, né? Não poder ir numa padaria comprar um pão como a gente ia, né? Sem estar de máscara, sem passar álcool gel a todo momento, né? Aquele distanciamento de segurança, né? Que hoje é tão necessário. Então, teve muitas perdas durante essa pandemia, né? É inevitável a gente falar de luto, falar de perdas e não trazer, não linkar com esse momento que todos nós estamos vivenciando, né? E aí a importância de a gente buscar o suporte social mesmo com o distanciamento físico, né? Essa acolhida dos amigos, da família, dos parentes, né? Das pessoas próximas, as pessoas que nos são queridas, que a gente sente segurança, que a gente muitas vezes, né? Numa situação normal a gente marcaria um encontro para chorar, para
falar sobre a nossa dor, para falar sobre a nossa perda, e que agora a gente possa, o momento, acho que, né, o momento ele exige de nós uma mudança de perspectiva. E aí a gente precisa pensar nas possibilidades que a gente tem em relação à tecnologia mesmo, né? Aí eu digo WhatsApp, vídeo, né, o Skype, o Zoom, que agora está muito famoso, né, até para as reuniões. Então que a gente possa, de alguma forma, estabelecer e continuar fortalecendo esses vínculos dessa forma que é possível, né? Acho que a gente está falando de possibilidades e do que é possível fazer nesse momento. O nosso mundo presumido, certamente ele ruiu, né? O que nos era conhecido, o que nos trazia essa segurança, o que nos trazia esse senso de previsibilidade, de proteção e de segurança, ele ruiu, né? Essa pandemia ela veio e trouxe um marco muito importante na nossa vida, né? E isso tem impactado profundamente, inclusive, as despedidas. Os cuidados continuam os mesmos, né? Então, assim, álcool gel, máscara, distanciamento de segurança, inclusive nos velórios. Então, eles estão sendo mais curtos, né? Menos pessoas, então aquele suporte social que a gente recebia, né, dos familiares, dos amigos, aquela forma tradicional que a gente vinha acostumado, né, a fazer, isso hoje precisa ser flexibilizado, né? E quando eu digo flexibilizado, aí vem uma compreensão das famílias em relação à sua preservação, ao seu cuidado da sua vida. Isso é muito importante, né? A gente tem uma balança que está o luto, aquela necessidade de ser acolhido, de receber o conforto dos familiares, dos amigos, mas a gente também tem essa questão das orientações, das recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, né? E a gente precisa, de alguma forma, manter esses cuidados. E eu volto a frisar para vocês que é um cuidado com quem eu amo e um cuidado comigo mesmo. Quando a gente fala de luto, que a gente fala de perdas, nós não podemos evitar a dor, né? As mudanças. As mudanças, elas se impõem, né? Essa imprevisibilidade, tem um ditado que diz que a única coisa permanente são as mudanças, né? Então, assim, se a gente não pode mudar uma situação, a gente pode sim aprender a como lidar com ela, né? E aí eu digo para vocês que nessa questão da dor e do sofrimento, ele precisa ser olhado, ele precisa ser cuidado, né? E aí eu quero propor para vocês a dar uma vasculhada, dar uma revisada lá na maleta de ferramenta de vocês, né? A nossa maleta de ferramenta, não estou falando para mim também, né? Isso cabe a mim também. Essa maleta de ferramentas em que a gente tem recursos, né? A gente não chega no nosso estágio de desenvolvimento sem nada nessa maleta. Então, diante dessa situação difícil de uma perda, de uma dor, né, de uma ausência, que a gente possa cavucar lá na nossa maleta e resgatar o que funcionou, né, das outras vezes, o que foi importante, o que a gente fez e que foi positivo, e a partir disso, né, os novos aprendizados. Então, assim, a gente chega com uma maleta que já tem ferramentas. E muitas vezes a gente, nessa caminhada, nessa vivência do luto, a gente vai percebendo que a gente vai tendo que colocar dentro dessa maleta outras ferramentas para conseguir lidar, né? Eu queria propor para vocês agora um exercício simples e poderoso, né? Então eu gostaria que vocês, nesse momento, fechassem os olhos de vocês, que vocês respirassem profundamente, né? Inspira, expira. Mais uma vez. Isso. E aí,
nesse exercício que eu quero propor para vocês, eu gostaria que vocês pensassem quem vocês eram, né, antes da partida, antes da morte dessa pessoa querida, dessa pessoa especial para vocês. Será que eu era uma pessoa apressada com as coisas da vida? Será que eu era uma pessoa com pouco tempo para minha família, para os meus filhos? Será que eu era uma pessoa reativa, então as circunstâncias do dia a dia me faziam reagir de uma forma mais agressiva, sem muita paciência? Quem eu era antes dessa perda? Agora pensem quem vocês são agora, que essa perda já aconteceu. Quem vocês se tornaram? Quem vocês percebem que vocês precisam ser a partir desse momento? Será que precisa dar uma desacelerada? Será que precisa fortalecer alguns vínculos importantes que estão lá? Ah, eu ligo amanhã. Ah, eu visito outro dia. Né? Deixa para quando eu me formar. Deixa para quando eu casar. Deixa para quando os filhos crescerem. Né? Será que essa proposta de pensar nessa pessoa que eu gostaria de me tornar ou vir a ser após essa partida não tem a ver com uma revisão de valores, né, do que realmente é importante para mim? E a partir desse momento, eu gostaria que vocês também pensassem não no que foi com essa pessoa que partiu, mas que vocês pudessem focar no que ficou. Pensem mais um pouquinho sobre o que ficou, né? Então a proposta é a gente não pensar no que foi e pensar no que ficou dessa pessoa, né? Pelo que a gente pode ser grato, né? Durante o convívio com essa pessoa, durante o que a gente, né? Durante esse tempo que a gente construiu, né? Foi construído algo com essa pessoa e o que ficou. Pensem, se conectem com essa memória, né? com essa força do que ficou dessa pessoa, o aprendizado, né? Os ensinamentos, pelo que você pode ser grato, que essa pessoa deixou e está aí em você, esse algo que ninguém vai poder tirar. E que você consegue acessar a qualquer momento. No seu momento de silêncio, no seu momento de saudade, no seu momento de oração, talvez, no seu momento de conversa, né? Agora, pela internet, né? De forma mais tecnológica. Quem sabe fazer uma caixa de memórias e nessa caixa de memórias colocar ali, né? O que foi aprendido, o que ficou? Quais são os tesouros que essa pessoa deixou para você? Esse tesouro que é tão valioso. Pense mais um pouquinho sobre o que ficou. E para a gente fechar essa conversa de hoje, eu quero propor para vocês esperança. E quando eu falo de esperança, gente, eu não estou falando que esperança não é reconhecer as dificuldades de uma situação, mas que a gente possa focar nas pequenas esperanças de todos os dias. Quando eu acordo, quais são as minhas esperanças para esse dia? Quais são as suas esperanças para hoje?
Ausência. Por muito tempo, achei que ausência é falta e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é o estar em mim. E sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Carlos Drummond de Andrade.